A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com você e com toda a sua casa e toda a sua família. Hoje a nossa reflexão tem como título Como Caminhar com Deus. Hoje não será uma reflexão expositiva, iremos trabalhar hoje com tópicos esses que são importantes para a nossa caminhada com Deus. Vamos pedir com que Ele nos conduza, com que Ele nos abençoe, amém? E para iniciar essa reflexão, este estudo de como caminhar com Deus, o primeiro tópico é a oração. A oração é muito importante para o nosso relacionamento com Deus, porque é aquele momento em que vamos estar em sintonia com Deus, é aquele momento onde vamos conversar com Deus, seja para pedir, seja para agradecer, para conversar com o nosso Criador, com o nosso Pai, com o Divino. E a oração, desde pequeno nós crescemos e aprendemos que a oração é uma conversa, que ela é um bate-papo com Deus. E isso não é errado, E para nós termos relacionamento com alguém, terreno, com as pessoas, é necessário que a gente converse com ele, para que a gente saiba com quem nós estamos lidando, qual meio em que estamos inseridos. E com Deus não é diferente, nós devemos conversar com Ele para termos mais intimidade, para termos mais relacionamento, para termos mais conhecimento a quem nós servimos, a quem é o nosso Deus. E o versículo que Deus me trouxe encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Como dito, a oração é uma conversa. É um momento onde falamos tudo o que passamos no decorrer do dia, agradecemos a Deus e pedimos. É aquele momento em que vamos estar em sintonia com Deus, e quanto mais nós oramos, mais próximos iremos estar do Altíssimo. É uma equação diretamente proporcional. Quanto mais eu oro, mais próximo de Deus eu estou. Quanto menos eu oro, menos próximo de Deus eu estou. E é através da oração em que nós vamos estar buscando a Ele, nós vamos estar atrás dEle, nós vamos estar buscando relacionamento e intimidade com Ele. Deus vai nos ver com bons olhos, Ele vai ver para nós, Ele vai olhar para o Natan, Ele vai olhar para a pessoa que está atrás dessa tela com bons olhos. Por quê? Porque eu me fiz conhecido diante de Deus não pela minha força, mas porque Jesus Cristo morreu ao terceiro dia e permitiu que o Espírito Santo fosse o nosso Consolador e entregasse as nossas orações a Deus. Em Filipenses 4,6, o versículo lido, o apóstolo Paulo nos conduz, nos aconselha a entregarmos todas as nossas preocupações para Deus, para com que a gente crie relacionamento com Ele. Porque quanto mais a gente entrega as nossas aflições, os nossos medos, as nossas preocupações, mais firmes vamos estar nele. Por quê? Porque nós vamos estar confiando nele. Somente Deus pode nos tirar de qualquer situação. Somente Deus pode tirar essa pandemia. Somente Deus pode nos livrar dessa pandemia. Se Deus quiser nos estalar de dedos, Ele pode, com toda certeza, com todo o seu poder, extinguir essa pandemia. Mas nós temos que entender por que Deus está fazendo isso conosco, não no sentido ruim, mas porque Ele permitiu que isso acontecesse. E nós vamos entender isso através da oração. É necessário que a gente não se relacione com Deus, não como troca, mas por agradecimento, para que a gente seja íntimo dele. A gente não pode ficar só pedindo para Deus, que é o que nós muitas vezes fazemos. A gente pede e esquece de agradecer, a gente esquece de conversar. E assim, no nosso relacionamento com Deus está sendo uma troca. Não. Eu oro a Deus, eu converso com Ele e assim Ele vai me dar minhas coisas, mas a gente esquece de agradecer, que é bem importante. A gente não pode servir ao Senhor pensando que vamos ganhar alguma coisa. Nosso relacionamento e serviço com Deus deve ser feito para que Ele viva dentro de mim, dentro de você, para que Ele seja refletido em nós. Assim como Moisés, nós devemos buscar a Deus para que o nosso rosto brilhe porque estivemos com Ele. Amém? O segundo tópico é leitura bíblica. Lucas capítulo 4, versículo 4. E Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Lucas capítulo 4 mostra em alguns versículos, nos versículos iniciais, a tentação de Jesus no deserto, que Jesus foi conduzido para o deserto por meio do Espírito Santo, e lá ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, e no último dia o inimigo viu que Jesus estava fragilizado, no sentido de que ele não tinha mais reserva no corpo, e aí foi ali que o inimigo quis agir. Porém, é interessante destacar e perceber que Jesus rebateu todas as tentações do inimigo usando a palavra. Por quê? Porque ele estava cheio da palavra, ele tinha o conhecimento da palavra. E nós temos que ser como Jesus, buscar ele e termos ele como o nosso parâmetro, o nosso foco. Eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem vou olhar para trás, mas somente para frente, porque é na frente que Jesus está. Ele está do meu lado me ajudando, mas também está na minha frente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu devo seguir esse caminho. Haverá um dia, sim, em que nós não vamos estar tão bem espiritualmente e não vamos estar tão animados para, por exemplo, ler a Bíblia, orar, conversar com Deus. E nós todos vamos passar por necessidades. Só que a gente não deve deixar com que esses dias sejam a maioria. Esses dias devem ser exceções. Devemos ser constantes quando buscamos a Deus. Eu sei, a constância é difícil, mas nós temos que buscar forças onde nós não temos. Natan, então onde é que eu vou buscar essa força? Do Senhor. Como é que eu vou buscar a força do Senhor? Orando e lendo a Bíblia. Jesus, Deus e o Espírito Santo são a nossa força. Se não lermos e não praticarmos o que Deus nos fala por intermédio da sua palavra, estaremos sujeitos a cair em toda tentação que passar por nós. Por isso, é necessário lermos a Bíblia para nos fortalecermos da palavra do Senhor. Deus se revela para nós por intermédio da palavra. Natan, Deus não fala comigo. Você está lendo a palavra de Deus? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está buscando? Há tantos países que não possuem o direito de ler esta Bíblia, de ler uma Bíblia. Há muitos países que não deixam cristãos se reunirem para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para lerem a Bíblia. E nós temos esse privilégio. Você está aproveitando deste privilégio? Natan, Deus não fala comigo. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Nos piores momentos, eu clamei ao Senhor e Ele atendeu às minhas necessidades. O salmista já falou isso. E assim, nos momentos difíceis nós devemos buscar a Deus, mas também devemos buscar a Deus nos momentos bons. Ele é o Deus do vale, Ele é o Deus da bonança, Ele é o nosso Deus, Ele vai nos livrar e Ele vai nos abençoar. Amém? O terceiro tópico é praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus está diretamente relacionado a obedecer à voz do Pai e viver a palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes, como descrita em Hebreus 4:12. E o versículo deste tópico está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para edificarmos a nossa casa sobre a rocha é necessário com que a gente escute a palavra de Deus e também pratique. As nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Nosso testemunho fala muito mais, nosso testemunho diário, as nossas ações falam muito mais do que o que a gente diz. E para que a gente aprenda da palavra de Deus, a gente tem que ouvir e praticar, pôr em prática esta palavra. Nós não podemos agir com imprudência ou superficialidade. De pouco serve se ouvirmos a palavra de Deus e não a praticarmos. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Precisamos pôr em prática e colocar em nosso cotidiano os ensinamentos que Deus nos mostra, como a misericórdia, a confiança. Ele nos pede para sermos, Ele nos manda, na verdade, sermos confiantes, sermos misericordiosos para com o outro. Se quisermos ser prudentes, a nossa casa deve estar edificada sobre a rocha. Rocha essa que é Jesus. Se você quiser que a sua casa, se você quiser ser considerado prudente com que você seja edificado sobre a rocha, você tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Quarto e último tópico: confie
em Deus. Jesus disse que iremos passar por provas, iríamos passar por lutas, tempestades. Ele disse que a vida não seria fácil. Mas ele também disse em que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. João 16:33. Ele nos manda confiarmos nele, depositarmos toda a nossa confiança nele. Jesus está no nosso barco, ele está no controle da situação. Ah, Natan, por que ele ainda não resolveu essa pandemia? Porque ele nos pede para confiarmos nele. Ele nos pede para olharmos para o alto, ver o socorro que é ele. Ele é o nosso socorro. Ele quer que ponhamos a nossa confiança nele. Muitos momentos da minha vida eu passei por um período difícil e do ano passado para cá eu consegui confiar mais nele. Eu vi que a resposta de tudo é a confiança. A situação pode estar totalmente desfavorável, porém, Jesus está no nosso barco. Ele pode estar dormindo, porque ele tem o poder. Só que a gente não pode deixar de confiar nele. Não devemos deixar de confiar que ele vai nos livrar se invocarmos o seu nome e o deixarmos trabalhar. A gente não pode colocar a nossa mão. Você crê nisso? Você crê que Jesus tem total poder sobre a situação? Você crê que Jesus pode nos livrar dessa pandemia? Coloque a sua confiança. Descanse nele. Espere nele. Confie nele, porque ele pode nos livrar. Agora ele quer que você e eu confiemos nele. Ele quer que a igreja dele seja mais confiante nele. E assim a gente não pode dar os nossos pitacos, como diz. A gente tem que deixar ele trabalhar. E ele sabe quando a gente deixa ele trabalhar e quando a gente não deixa ele trabalhar. Então confie nele. Se quisermos conviver bem pertinho de Deus, é necessário confiarmos nele, pois ele é o nosso Pai e não vai nos abandonar. Portanto, se quisermos caminhar com Deus, precisamos orar, ler a Bíblia, praticar a sua palavra e confiar nele. Amém. Deus te abençoe.